Não, pode ser. Depende do quanto é que vai ganhar. Isto hoje está tão diferente, até parece que as pessoas são diferentes. Naquele dia estava tudo desarrumado, estava tudo. Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, em nome da Associação 25 de Abril, queria apresentar a todos os nossos cumprimentos. Sejam bem-vindos à Casa da Liberdade, assim que nós entendemos e gostamos de chamar esta casa, a casa de todos aqueles que se sentem bem neste ambiente e ligados aos valores da Abril, e por isso, mais uma vez, sejam bem-vindos, muito prazer em tê-los por cá, sintam-se bem e vamos ter uma sessão com certeza com muito interesse. Os meus cumprimentos a todos. Obrigado. Especial com os países até quando o clima não quebra vento, não vai haver algum tempestade para fora de contar, caros amigos. Peço para agradecer a vossa presença e permitam que sublinhe aqui a presença da nossa querida Lourdes Pedro. Os meus cumprimentos aos meus ilustríssimos colegas de mesa, portanto, ao Coronel Luís Ramalho, da direção da Associação 25 de Abril, a quem agradeço a disponibilidade para ler mais uma edição. E o livro também tem muito a ver com o 25 de Abril. Um agradecimento ao Carlos Narciso, que nos irá enriquecer a sessão com a leitura deste livro, e ao Guilherme Leite, que confiou à ANCRA a edição deste livro. Quero também agradecer, já está por aí, ao Manuel Monteiro, que é o padrinho deste. Acabou de chegar. Já estava, já chegou um bocadinho. Que é o padrinho desta nossa ligação. Dizer ao Guilherme Leite que tenho muito gosto na publicação, portanto, deste seu novo livro. Não é o primeiro, portanto, é já um repetente na edição. E permitam-me que, de resto, como terão a oportunidade de ver o texto que o Guilherme escreveu também para este livro, há aqui uma referência, e permitam-me que a sublinhe, ao nosso querido e saudoso Edmundo Pedro. O Guilherme irá naturalmente também falar sobre isso, mas muitas vezes, e a Lourdes é uma testemunha privilegiadíssima desta situação, o ex-filho, depois do 25 de Abril, foi ter com o Pedro, e esse. Está a ouvir, Lourdes? Está a ouvir? Não.
Eu estou com dificuldade em ouvir. Sim. Repitam lá o que é que ele disse. Está a falar do que citava ao Pedro e o homem fraterno, generoso, que foi Benedito Pedro, e cuja memória, portanto, é sempre com agravo e saudade, portanto, que eu recordo, abria-lhe a porta de casa para o homem desabafar. Não era, esse não sei se o senhor ainda é vivo ou não, mas esse não teria Alzheimer, não é? Porque esse não tem. E tinha, portanto, mas tinha remorsos, não é? E o remorso levava-me a ir ter com o Edmundo Pedro. Fica aqui, portanto, esta nota, para depois a oportunidade também de ler o que o Tiago Leite escreveu, portanto, sobre essa situação e sobre o saudoso Edmundo Pedro, e passaria, portanto, não me alongando, não venho cá para me ouvir, mas sim para ouvir o Carlos Narciso, e depois também, portanto, o Tiago Leite passaria, então, portanto, ao Carlos Narciso para nos fazer a apresentação do livro. Muito obrigado. Eu não sei se não será melhor falar de pé, só para que as pessoas vejam quem está aí no meio da sala para trás, para que as pessoas vejam quem está a falar. Há uma coisa estranha aqui, é que olhando para esta plateia, não percebo como é que o Guilherme me veio convidar a mim para apresentar o livro. Uma plateia tão distinta como esta, não é fácil de juntar. Mas enfim, vamos fazer o melhor, o que for possível. Eu venho aqui, como já li o livro, não é? Venho aqui basicamente falar das razões por que devem comprar o livro. Já compraram um exemplar, pelo menos eu acho que devem comprar mais, vários exemplares, e agora vem o Natal, podem oferecer, enfim, a familiares, a amigos, dos próximos aniversários, porque o livro é muito bom e é uma excelente prenda, pelo menos para quem não conhece a história de Portugal dos últimos 50 anos, para quem não teve tempo de a viver, não é? Para os mais jovens. Os outros vão-se reconhecer em muitas coisas que estão aqui neste livro. Bom, a primeira razão que me leva a recomendar o livro é que ele foi escrito por um cão. E eu tenho certeza que nunca leram um livro escrito por um cão. Também não é um cão qualquer, é o Gaspar, é um cão que tem nome de Rei Mago e nem percebo porque é que ele não está aqui. Porque marcava território e tudo que era canto. Tanta paciência, mas foi o cão que escreveu o livro. Portanto, nós deveríamos estar aqui para aplaudir a proeza do cão. É um cão esperto, espertíssimo, muito perspicaz, porque, por exemplo, ele às tantas diz: o meu dono está reformado, mas continua a pensar em televisão. Um cão que diz isto é um cão que entende da vida, não é? E não só conhece o dono, mas como entende da vida. É um cão que podia estar no circo, não é? Porque tem tantas habilidades que podia ser um bom espetáculo de circo. E falando em circo, leva-me à segunda razão, porque eu recomendo este livro. É que, desde as primeiras páginas, se torna evidente haver um paralelismo entre a vida das personagens, que fazem parte desta história, e a vida real eu ia dizer do autor, mas não, a vida real do dono do cão que escreveu o livro. E, portanto, o livro, não sendo assumidamente um livro autobiográfico, também não deixa de ser, e por isso... e também por isso é um livro muito interessante, vocês devem lê-lo, porque ficam a conhecer ainda melhor o dono do cão. A terceira razão é que ler esta história é ver
uma série de retratos da sociedade portuguesa de antes do 25 de Abril, que a história começa no tempo da outra senhora, não é? Não é só recordar a existência da PIDE, é recordar, basicamente, a pobreza do povo, a pobreza em que o povo vivia naquela época. Os pedreiros que erguiam os prédios das avenidas novas, mas que viviam nos bairros da Lata. Outro é um dos retratos que vem nesse livro. Outro retrato foi a catástrofe de 1967, as cheias, na região de Lisboa, que mataram muita gente. Uma catástrofe abafada pelo regime político que nunca quis que se conhecesse a dimensão da tragédia. E depois temos os retratos do prédio, a seguir ao 25 de Abril. Retratos que adivinhamos serem memórias muito concretas do dono do campo, das situações que ele viveu e que terá contado ao campo, claro, e dos seus protagonistas, uns heróis e outros vilões, enfim. É uma espécie de álbum de retratos da sociedade, como eu já disse, desde a época da outra senhora até aos anos da pandemia, que foi quando o Gaspar se pôs a escrever, Gaspar é o cão, se pôs a escrever o livro. É também um livro cinematográfico, quer dizer, pode ser entendido como um guião para um filme, ou até mesmo para um guião para uma série de televisão. No fundo é uma saga familiar que atravessa várias décadas da história de Portugal. E eu estou aqui a dizer isto sabendo que o José Pragoso jamais iria concordar com esta ideia. Vocês não sabem quem é o José Pragoso, mas vão ler o livro e vão descobrir quem é. Temos a esperança que ponham um dia desses, alguém ponha o José Pragoso a andar e contrata alguém que queira fazer da RTP uma verdadeira televisão portuguesa e popular. Uma verdadeira televisão interessante. Bom, de qualquer modo, se perguntarem ao dono do cão se ele alguma vez vai apresentar esta proposta, este guião, como proposta para a produção de uma série de televisão, ele dirá: eu quero que ele se... O melhor é ler no livro, porque a resposta vem lá com todas as letras. O livro está ali à frente. Se não se importa, eu também preferia estar de pé à ordem. Queria agradecer a todos estarem que aqui estão presentes, mas não me levem a mal que comece por ir entregar este livro dedicado a Lourdes Pedro e ao Edmundo Pedro, porque ele continua cá. As ações que continuando a agradecer aos que estão, eu travei amizade com o Edmundo Pedro e devo ao Paco Bandeira, que também aqui está, que era muito amigo do Edmundo, e esta história começou a andar cá dentro da minha cabeça num dia em que fomos, três que aqui estamos, a almoçar com o Edmundo Pedro. O João era um adolescente ainda, mais para o infantil do que para o adulto, não é? E eu disse: tu vens almoçar hoje comigo e com o Paco e com um senhor que se chama Edmundo Pedro, porque vais ter a oportunidade de conhecer o único terrafalista vivo ainda. Porque o Edmundo Pedro foi para o Terrafal com 16 anos de idade, devia de ser mais ou menos a idade que o João tinha. Desculpa eu comover-me, porque há histórias entre os 16 e os 26 anos, deve ser a melhor idade que nós temos. E estes senhores que estão aí retratados no livro roubaram essa idade, esses anos, ao Edmundo Pedro. E nesse almoço, em vez de contar histórias, que ele é o recordista mundial de frigideira. Aliás,
arrecadado na frigideira em conjunto com o pai, que é uma coisa completamente... é bárbaro, é contra todas as... Até no próprio livro há um pedido que diz: eu vou lá e trato disso. Não, porque filho não prende pai. Há uma ética que se põe cá dentro, que há... o pai é pai, acabou-se. Não pode ser outra coisa senão isso. E nesse dia, a história que ele ouviu foi o Edmundo contar. Na véspera de Natal foi visitado por um PID, que ele abriu a porta, não o conhecia, disse: o que é que o senhor quer? E eu aí depois imagino a conversa. Eu não estava lá, mas estava a esposa, que está aqui, estava lá. A conversa ali está imaginada: faça o favor de entrar, etc. Mas o faça o favor de entrar, e só ouvi da boca do Edmundo Pedro. Mandou entrar o PID, e depois também me lembro do resto da conversa. Foi: a gente pode perdoar sem esquecer. E isto é muito bonito. Perdoar sem esquecer. E só um grande homem, um grande ser humano, um grande homem, uma grande mulher, podem um dia dizer isto. É possível perdoar esta gente que fez atrocidades destas sem esquecer. E o mais bonito é que isso foi real, não foi uma coisa de dizer de repente. Porque a partir desse dia, todos os anos, na véspera de Natal, se visitavam. E há bocado parece que ouvi o Lourdes Pedro dizer, e às vezes também no dia de aniversário. O que é uma coisa, é bonito isto, quer dizer, faz-nos ter esperança na humanidade. É evidente que o resto do livro tem lá coisas que são verdadeiras, mas eu não estava presente na sessão de tortura ao Edmundo Pedro. Imagino como fosse. Agora, é verdade que ele teve sobre a tortura do sono, sobre todas essas atrocidades que eram cometidas na PID. E também é verdade, é lá tratada a fuga de Caxias, que é uma fuga que só isso dava, está aqui um realizador, dava um grande filme, um filme de Hollywood. Porque eles fugiram de Caxias no carro do Salazar, que era blindado, e portanto disparem lá à vontade, que a gente já vem, e fugiram. Nós conhecemos todos a fuga de Peniche. Foi um acordo feito, subornaram um guarda, já na altura havia corrupção, mas isso é uma coisa. Subornaram um guarda, depois parece que acabou mal, lá para a Checoslováquia, em conjunturas, etc. Mas a verdade é que esta fuga de Caxias está esquecida. Está ali recordada, terá recordado outras coisas, como disse o Carlos Narciso, e eu agradeço a todos estarem aqui presentes. E quando olho, há bocado, agradecer ao Manuel Monteiro, que eu conheço há uns anos valentes, este senhor que foi vendedor na Feira da Ladra, também foi deputado. E atenção, que ele foi vendedor na Feira da Ladra depois de ter sido deputado, não é contrário. E hoje é livreiro e tem alfarrabista, etc. Mas vejo alguém que trabalhou na RTP e que hoje também se calhar nunca deixaram fazer aquilo que na realidade querias fazer, é um realizador. Vejo os meus amigos, que eu conheço desde o dia 7 de outubro de 1959. E porquê é que eu me lembro? Está aqui, ali uma frase deles. Porquê é que eu me lembro? Porque era o dia que começava o ano escolar, era sempre nessa data. E nós conhecemos desde a primeira classe. O que é uma coisa? A vida dá-nos coisas más e dá-nos coisas boas. E a gente não pode esquecer nem umas nem outras. Também está ali o venerável grão-mestre do Grande Oriente Ibérico, que isto não é só cá, está ali, e foi quem, eu sou maçom, assumidamente, foi quem me iniciou na maçonaria. Quando me tiraram a venda e eu passei a ver luz, a primeira cara que eu vejo, então não é que é aquele senhor que ali está sentado. Foi a primeira cara que eu vi. E, portanto, agradeço a presença. E há bocado vi passar ali, e aí depois é que eu tenho que fazer um agradecimento especial, porque se as coisas não tivessem corrido como correram, estava mais uma cadeira nesta mesa, e onde estaria sentado o meu amigo Luís Aleluia. E está a Zita mal.
mais ainda. Não, desculpem. Mas pronto, agradeço a um grupo de refilões lá da minha terra que ali estão sentados. Agradeço à família que aqui está, à família e o João e mim e todo. Agradeço aos meus amigos desde os tempos da juventude, tal e o Queiroz, tal mais. Agradeço a todos, incluindo ao Moraes, que é o homem que eu mais gosto de ver. Está ali o Moraes, que é o homem que eu mais gosto de ver. Porque ele é o dono da agência funerária São João da Glória. E, portanto, enquanto ele estiver a ver, a coisa está a correr bem. Está a correr bem, de certeza. Portanto, agradeço a todos. E agora, falando do livro, o que é que eu achei, quando esta ideia começou cá dentro? O livro é passado durante a pandemia. Portanto, o que é que eu achei importante? E tenho aqui escrito num papel o que é que eu achei importante. Eu tenho aquela Saleia TV, que tem uns quantos seguidores, etc. E fiz uma pergunta aos espectadores, que são no Facebook 200 e tal mil, e no YouTube mais quase 30 mil, não tive a ver, mas são alguns ainda. O que é PID? Fiz essa pergunta. Escrevam aí na caixa dos comentários o que é PID, para ver se havia motivo para fazer isto. E felizmente, dezenas de respostas foram respostas. Eu quero saudar o Coronel Vasco Lourenço. Olá. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. A gente vai buscar outra coisa. Não, deixa estar. Fica aqui, deixa estar. Quero saudar, sinto-me mais protegido porque vou falar da vida e não posso deixar de falar. Mas dizia eu, felizmente, muitas das respostas foram aquilo que é. Eram os bandidos, eram isto, era aquilo, era o suporte do regime, eram muitas, a grande maioria das respostas foram assim. Mas há respostas que eu gostava de dizer. A de Pedro Santos diz assim: Guilherme, não conheço o livro, mas posso dizer que trabalhei alguns anos para a Santa Casa e cuidei de muitos espíritos protegidos pela Santa Casa com doenças degenerativas. Posso dizer-lhe que a maldade nunca os abandonou. E isto é escrito por alguém que cuidou deles, de alguns deles, até ao fim da vida. Porque nem todos tinham o caráter daquele que foi junto do Edmundo Pedro pedir-lhe perdão. Nem todos tinham. Mas depois vêm as respostas que começam a aparecer nas redes sociais. E então há as coisas mais... Eu desde que vi o que aconteceu agora na Argentina, já acredito em tudo. Porque, por exemplo, um senhor chamado Rui Rodrigues, sob a PIDE, diz o seguinte, só estas palavrinhas que aqui estão. Não conseguiram implementar o absolutismo monárquico e então implantaram o comunismo social. Isto é o que este senhor diz da PIDE. Mas, enfim, alguém que terá dito isso. Depois, há outro senhor chamado Carlos Cabral que diz: era uma ditadura, mas fazia falta. Para alguns bastava um mês. Portanto, começa outra vez a aparecer pessoas que dizem que a PIDE fazia falta. Vejam bem, que a PIDE fazia falta. Depois há outro senhor chamado António Mendes Leite, que espero que não seja meu primo. Ou se fosse meu primo, a minha mulher é farmacêutica, talvez me arranjasse uns produtos para eu convidar a vir almoçar lá a casa. António Mendes Leite diz: Polícia de Defesa do Estado. Boa polícia. Precisamos de duas. E depois vem outro senhor chamado Rui Rodrigues, que isto é um bocadinho mais longa a resposta, mas eu acho que devo ler toda, e que diz o seguinte: a PIDE, Polícia Internacional e Ultramarina, e como o Banco Nacional Ultramarino, com o nome de Caixa Geral de Depósitos. Com a decadência do Estado Novo, mudaram-lhe o nome para Polícia Internacional e Defesa do Estado, PIDE. Com um golpe de Estado comunista socialista, deram o nome de COPCOM, do Hotel Saraiva. Eterno traidor junto com Humberto Delgado, que faleceu a caminho de uma reunião secreta com a Internacional Socialista.
Portanto, esta gente sabe de história de Portugal como ninguém. Como ninguém. Nós temos mesmo que ler o que diz esta gente. E depois, queria ler, esta é um bocadinho mais, mas também não é muito. Queria ler o que alguém disse sobre a PIDE. Polícia Internacional de Defesa do Estado, mais conhecida pela sua sigla PIDE, foi uma das agências de segurança mais infames e temidas da história de Portugal, fundada em 1933 durante o regime do Estado Novo. A PIDE tinha como principal função a repressão de atividades políticas consideradas subversivas pelo governo autoritário liderado por António de Oliveira Salazar. A PIDE era responsável por espionagem, vigilância, interrogatórios, censura e prisão de opositores políticos, intelectuais dissidentes, sindicalistas, comunistas e outros indivíduos que fossem considerados uma ameaça ao regime. Utilizava métodos brutais de interrogatório e tortura para extrair informações e reprimir opositores. O famoso edifício da sede da PIDE, na cidade de Lisboa, tornou-se um símbolo da opressão e repressão durante esse período sombrio da história de Portugal. Eu não vou incomodá-los com o que vem a seguir, porque é tudo dentro desta linha. E o senhor que escreveu isto chama-se ChatGPT, Inteligência Artificial. O que quer dizer que, neste momento, a inteligência artificial conseguiu, o texto depois é maior, mas é todo com esta clareza, conseguiu explicar melhor o que era a PIDE do que algumas pessoas escreveram nos comentários. Mas é bom que a gente não esqueça o que foi. Porque a inteligência artificial, eu saiba, tenho ali aquele que foi ao almoço, ainda adolescente, para ouvir a história do Edmundo Pedro, hoje é um barra em comunicações e nestas coisas, está ali, e, portanto, é um barra nisso tudo, e eu expliquei, quando vinha para cá, não, que ele me explicasse, que era para eu não vir aqui dizer nenhuma barbaridade. O chat GPT é a inteligência artificial, e vai, para escrever isto, buscar toda a informação de coisas que estão publicadas por ele. A minha pergunta é, daqui a 20 ou 30 anos, com publicações como estas que nós acabámos de ver, que eu pedi para explicarem o que era a PIDE. E há tipos que confundem a PIDE com um banco, por exemplo. E que Humberto Delgado foi assassinado a caminho da Internacional Socialista. Com coisas destas que vão aparecer escritas por tudo o que é sítio, cada vez mais a Argentina é aqui já ao fundo da Rua da Misericórdia. Temos ali a Argentina, no estante. Cada vez mais, daqui a 20 anos, será que nós vamos perguntar a um chat GPT ou outra qualquer, a um chato que lá anda na internet e vai-nos dizer com esta clareza o que era a PIDE? Se a gente deixar e não falar da PIDE, podem ter a certeza absoluta, eu tenho, que o chat GPT vai ter a mesma opinião deste senhor que aqui dizia. Era uma polícia que faz cá muita falta. E é por esse caminho que nós vamos. É por isso que eu peço que leiam esta história. A história... O Carlos diz que é algo. Não é. O Bocão é mesmo assim, tem aquele feitio de pensar aquilo dos humanos. Pensa aquelas coisas dos humanos, mas todo o enredo que ali está é inventado. Tudo inventado. Portanto, mas tem algumas coisas que também se estão a perder. E uma delas é o filho que não sabia do pai, desde o 25 de Abril, a altura em que soube que o pai era filho, saiu de casa e nunca mais falou com ele. Quando soube que ele estava doente, abandonado, na Ilha de Madeira, foi lá buscá-lo, trouxe-o para casa e, continuando a não falar com ele, pô-lo a viver na casa dele. Depois há ali uma trama, que é o filho do PIDE, nesta altura, está casado, e bem casado, já há muitos anos, com uma pessoa que na altura era estudante e foi presa pelo pai, pelo PIDE que é pai. E portanto, e hoje dá o almoço ao homem que aprendeu e que só não lhe bateu porque eles também diziam não bate, mulheres e tal. E havia uma famosa Leninha, que aliás a personagem também existe, que se encarregava de dar sovas nas senhoras. Mas todo o enredo é ficção, mas no fundo eu acho que aquilo tudo se passou. E que gostava, e para terminar, é isso que queria dizer, gostava, é complicado na escola ou num lado qualquer andarem a explicar, a PIDE era isto, apareceu em 30, foi o decreto número não sei quantos, tal, e as pessoas não ligam a isso.
mas se lerem assim, através de uma história deste tipo, ou de algum filme que possa ser feito, etc., eu acho que as pessoas vão, sem se maçarem muito, vão ficar a saber o que era a PIDE, o caráter, para que é que foi feita, o caráter daquela gente, e recordar a primeira mensagem que eu aqui li e gostava de voltar a lê-la, que é: não conheço o livro, mas posso dizer que trabalhei há alguns anos para a Santa Casa e cuidei de muitos PIDES protegidos pela Santa Casa com doenças degenerativas. Posso dizer que a maldade nunca os abandonou e que a memória a nós nunca nos abandonou. Muito obrigado. Aqui na casa é habitual dar a possibilidade das pessoas que quiserem intervir ou fazer alguma pergunta ao autor ou a alguém que esteja na mesa, ou ao cão. Façam favor, portanto, a partir deste momento, se alguém quiser, é só solicitar a palavra. Faz favor, está à vontade. Eu não peço a palavra, porque falava aqui 2 horas. Não, mas dizer o que queria. Não, eu ia falar, a PIDE era de facto tudo isso e mais ainda. Eram uns vivaços, que inclusive eram uns vivaços à portuguesa, acho que esperto, que eu estive na tropa e fazia parte de uma coisa que major, na altura major Vasco Paredes, hoje coronel, devia ser general. Mandava em mim, ele não sabia, mas eu estava lá em Angola, ele estava cá no Xerete, Salveiro. Não, eu estou a falar de do tempo em que eu estive em Angola, 1967. Estava nas Caldas da Rainha. Nas Caldas da Rainha. A dar instrução ao CSE. Pois. Mas o meu amigo também teve salvo erro aqui sobre as transmissões e sobre... Era a Xerete. Xerete. Era o título. Creio que tal. Eu, na altura dos criptos, eu estava lá nessa missão e escolhi um PIDE. Mas isso só foi depois de vir da Guiné. Pois. Houve um PIDE chamado Bernardo, a quem o Cavaco Silva veio mais tarde a premiar e condecorar, que estava em Angola, em Brizete, nessa altura, e eu fazia parte, e um dia esse PIDE chegou ao pé de mim com a sua esperteza toda, que eu não sabia o que era nada, e tinha chegado lá há pouco tempo, a perguntar-me coisas sobre a tropa. E ele convidou-me para jantar e tal, disse-me assim: ó Bandeiras, não há nada que a gente possa saber e tal. Eu disse: não, tudo o que vocês querem saber, vão lá, preenchem o livro de protocolo e levam a informação. Vão lá ao chefe de Estado-Maior e levam isso. Não é bem isso e tal. Bem, eu não percebi naquele dia, vim falar com o tipo que eu fui substituir. E ele disse: mas pá, os gajos querem que digas lá umas mentirolas que é para eles ver. É? E eu cheguei, naquela altura, na tropa, tinha 21 anos, ou 22 para aí, e disse-lhe ao PIDE: o que é que você quer saber? Há coisas que eu não confio em vocês são perigosos e tal, mas o que é que eu ganho? E ele disse: diga lá o que é que você quer. Eu disse que queria ir ao puto. E vim de avião ao puto. Antes de falar com ele, vim ao puto de avião. Eu vim na Força Aérea e tal. E em vez dos 30 dias que tinha direito, ainda fiquei mais 15 aqui no regimento em Belém e tal, dos adidos. E pronto, quando lá cheguei, o homem chegou-me: então o que é que há aí para nós sabermos? Eu disse: não, lá vem agora a história. Eu inventei uma operação Quissonde. Já havia uma operação Quissonde em Angola, que era na Mata da Senha. Eu vi uma Quissonde 2, que é aqui no Quinzal. Então o que vai acontecer é que vão lá aparecer uns gajos que trazem armas FNs de cano reforçado, compradas aos traficantes, e vão entregá-las aos turradores. E eu: pois, então como é que se chama? Nessa altura que eu me perguntou como é que se chama a operação. E é que eu me lembrei que são de 2. E depois voltei a falar, aquilo tudo, conversa, puxa conversa, ele quem é que vai participar, eu vai um pelotão daqui, outro lá de baixo da tua companhia e tal. No fim, aquilo tudo passou, dei aquela informação, vim para o quartel, continuei a comer à borla no hotel lá em Ambrizete, sem pagar nada, e um dia
o Major, o chefe de Estado-Maior, veio ter comigo e disse-me assim: olha lá, o que é isto? Isto o que é, Sr. Major? Aqui anular a operação que são de 2. Tinha vindo do quartel-general do ano. E eu vi logo, olha, já estou metido no olhar. Digo assim: oh, você então com o bom humor, Sr. Major, então qual é o problema? É que não há operação nenhuma. Eu digo, então é mais fácil anular. Anular o que não é a coisa mais fácil do mundo. Depois, mais tarde, acabei por contar ao Major, que acabou por ser general aqui na comandante da GNR. E então, eu depois um dia vou para o bar, lá para o cinema, e chega o gajo da PIDE e diz-me assim: até porque é que anularam a operação? Perguntei eu. O inimigo já sabia. Vejam como. Pois assim, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esse tal Bernardo, para receber dinheiro, quiçá, do Ministério ou de qualquer lado, dizia que tinha um informador e então vinha dinheiro sem destinatário para ele pagar aos informadores. E muitas das coisas que eles faziam eram coisas deste género, nomeadamente com a tropa, que a tropa não confiava neles, nem nós tínhamos saber da PIDE para nada, nem eles tinham nenhuma autoridade sobre nós. Portanto, para vermos o chique espertismo. E então só soube mais tarde que era, eles assim mandavam vir cá para a PIDE de Lisboa, mandavam lá dinheiro, porque nós temos um informador nas Forças Armadas, o meu informador era eu, tinha inventado aquela história. Depois mais tarde acabei de contar ao Major. E o Major disse: olha, se eu fosse na cantiga de ir a Luanda explicar isto, que se fosse fiz mal, devia ter ido mesmo. Depois chegava lá e dizia lá para o general Luís Cunha: vocês não nos deixou trabalhar e tal. Eu fazia como ele. Mas pronto, para saber a maldade. E a maldade era eles entre nós, meterem tricas entre toda a gente, meterem calúnias daqui, calúnias dali, e de chegarem a escrever coisas que eram. E comprar armas, inclusive. Compravam armas no mercado negro para dizerem que isto não apanhava os filhos. E depois chegavam e punham as armas. Portanto, era gente muito má, muito tosca, mas muito mal. Não? Portanto, eu tenho essa experiência, que nunca falei nisto, é a primeira vez que falo, ainda por cima da frente do Coronel, que está à altura. Mas é verdade. O inimigo já sabia. Não é? E aquilo tinha ficado só entre nós. Não é? Mais ninguém quer intervir, pelos vistos. Sendo assim, Agora deixa-me. então, tens tua palavra. Então está ali, já que estamos a falar de livros e da PIDE, eu sugeria, é difícil de encontrar, o livro do embaixador brasileiro em Portugal, que da janela da embaixada, que era ao lado da PIDE, viu a PIDE mandar um preso cá para baixo para o pátio interior. É interessante ler esse livro. É Missão em Portugal, do Álvaro Lins. Falando nisso, eu aproveito, porque já não tenho compromisso com a editora onde editei o primeiro romance, e estando ali o dono da âncora, o dono da âncora, eu vou-lhe propor um dia destes que haja uma reedição do primeiro romance pela âncora, porque uma das cenas desse livro é essa. É que a senhora a embaixatriz, ou a esposa do embaixador, ouvia os gritos de tortura que se passavam na PIDE, e então resolveu ir reclamar. E aquilo chegou à alta hierarquia da igreja, porque ela reclamou também da igreja. E então, numa cerimónia, mas é ficção, não é? Numa cerimónia, ela foi ter com alguém, na altura era estrangeira, com alguém, e disse: Sr. Cardeal, já resolveu aquilo? Oh, minha senhora, eu fui ver, eles mandaram, mas que diabo, eram só comunistas. Essa é uma das fases bem que um dia a gente está a pensar, a ver se se edita outra vez. Mas quem estava, desculpe, na altura quem mandava em nós era o Major Farinha. Não sei se se lembra. Farinha. Criptólogo também. Criptólogo. Major Farinha. Você estava na criptografia? Estava na criptografia e também fazia os citrefes para a NATO e tal. Exato. Ora bem, Olha, se queres falar, fala desse que ele não está.
Não está bem. Não, vamos lá ver. A PIDE com os militares, a coisa era muito complicada. Eles colaboravam na recolha de informações na guerra, que é um facto. E, portanto, a seguir ao 25 de Abril, o tipo de atitude para com a PIDE foi mais ponderada porque haveria pessoas que se sentiam mais incomodados com o passado. Isso é um facto. Eu, pessoalmente, aconteceram duas coisas interessantes. Uma é que, precisamente no BRT, várias vezes chegavam informações da PIDE sobre determinado militar que estava lá a prestar serviço, normalmente miliciano. E eu pegava nessa informação, chamava ao militar e dizia: olha, você ponha-se a pau que eles andam atrás de si. Chegou essa informação. E já agora, conto um pequeno episódio que se passou comigo em Guiné. Eu estava numa companhia, num apartamento, mesmo em cima da fronteira com o Senegal, e tinha lá um PIDE. Mesmo que se dava era muito bem com o administrador do posto, e ele estava lá. Que não tinha relações connosco diretas, mas em Farim havia um PIDE e em Condima, que era onde eu estava, ali outro PIDE. As minhas relações, eu confesso que na altura não tinha grandes preocupações de natureza política, mas a minha maneira de ser fez com que fosse protagonista no seguinte episódio. Um dia está uma coluna da minha companhia para sair e ir à base do batalhão, ir de Condima a Farim, que eram 30 km. Eram alferes que ia comandar a coluna, portanto eu não ia, mas por hábito passava sempre pelas viaturas, passava na lista de olhos para ver se estava tudo ok. E quando vou passar a revista, digamos assim, vejo o PIDE sentado no primeiro unimóvel. Chamei o alferes e disse: aquele senhor pediu para ir na coluna? Não pedi não. Então você é o comandante, vai dizer que ele não está autorizado a ir na coluna. Então o alferes ficou um bocadinho: você é que é o comandante da coluna, portanto é você que vai dar essa informação ao homem. Ele lá foi e o PIDE vem desvairado, todo inchado, falar comigo, mas eu não preciso de pedir autorização para me deslocar, seja como for. Mas eu não estou a impedir de você se deslocar. Você, se quiser ir para Farim, vai agora. Vá a correr atrás da coluna, vá a voar, faça como quiser agora. Na viatura você não vai, porque você não pediu autorização. A viatura é militar, é a permanência e você não vai. Então peço-lhe a autorização. Não pediu, agora não me deu autorização. De maneira que o tipo lá requisitou uma avionetezita que eu fui buscar a Farim, a Contínuo, eu vou a Farim. Lá deve ter ficado assim com umas cruzinhas no nome, mas nunca me chatearam. Também que nunca me chatearam. Mas essas foram as relações. Na conspiração, nós sentíamos que nos escutavam os telefones, não havia telemóveis, não é? O que, em alguma medida, acabou por ser positivo, e que algumas informações eram dadas às chefias militares. E eu lembro-me uma vez, fui chamado, juntamente com o então Major Hugo dos Santos, num sábado, fomos mandados apresentadas ali no quartel-general da Região Militar de Lisboa às 3 da tarde, que era a hora para que nós tínhamos marcado uma reunião conspirativa. Por acaso era em minha casa, no Estoril. Bem, lá fomos, o general, dizendo que o general queria falar connosco, o general comandante, apareceu o coronel, chefe de Estado-Maior, e disse: então como o general, não, eu vou falar com vocês, mas fomos chamados aqui porquê?
Vocês têm uma reunião hoje e essa reunião é conspirativa e não podem ter uma reunião. E eu disse, mas você sabe que nós temos a reunião? Escuta telefónica. Quem faz a escuta telefónica é a PIDE. Você não tem vergonha de andar ligado à PIDE? E eu não lhe admito que me fale assim, desculpe, eu era capitão, eu era coronel, eu não lhe admito que você esteja a usar uma informação da PIDE para me estar a chatear porque eu tenho uma reunião. Tenho, sim senhor. E venha à próxima porque nós andamos a discutir assuntos que dizem respeito assim também como militar, que era a bandeira que nós tínhamos, a recuperação do prestígio das Forças Armadas. Você venha à próxima reunião. E agora, bom, mas eu quero saber onde é que é a reunião de hoje. Hoje já não sei dizer, mesmo que queira já não sei dizer. Por acaso era na minha casa. Porquê? Porque nós marcamos um ponto de encontro e depois, neste ponto de encontro, alguém diz: eu tenho este sítio para reunir. E a seguir vamos para o sítio. Eu já não fui, era às 3 horas. Eu já não fui ao ponto de encontro, já não sei por onde é que eles foram, mano. De maneira que, agora, é evidente que a PIDE colaborava com a instituição militar. Agora, a grande maioria dos militares tinha uma coisa. E a PIDE, e nós sentimos que isso teve alguma importância no conseguirmos chegar ao 25 de Abril como chegámos. E foram todos apanhados de surpresa. É que a PIDE tinha medo de se meter connosco. Porque nós tínhamos um princípio que era: ai deles se metem com algum de nós. Não digo que não havia indivíduos que tinham ligação, mas havia de facto este estatuto, esta maneira de estar, de que, pronto, no dia 25 de Abril, quando no programa estava acabado com a PIDE, é o Costa Gomes que consegue que a PIDE em Angola não acabe porque foi transformada em elemento de apoio à recolha de informações. Tudo isto, enfim, eu tive esse é muito contato. complicado. Foi muito esclarecedor. Não vivi o que o meu amigo Edmundo viveu, mas esse, enfim, passou as passas do olhar. Eu li o livro já o pus na minha livraria também, já vendi alguns também, para a América. O livro, eu acho que tem uma mágoa, há uma mágoa neste livro, que é a mágoa dos povos oprimidos, dos antifascistas que sofreram. A mágoa não está muito explícita, mas está implícita. E é histórica esta mágoa. Nós vemos que ao longo da história, geralmente os carrascos nunca pagam pelas patifarias que fazem. Foi assim na Alemanha nazi. A maior parte, um ou outros foram, enfim, em Nuremberg foram castigados, foram fuzilados. Uma minoria insignificante. Temos o caso do Speer, por exemplo, o arquiteto Hitler, foi para os Estados Unidos e transformou-se numa grande personalidade recuperada pelos americanos, e outros foram para a União Soviética. E, portanto, só umas formigasitas é que em Portugal aconteceu a mesma coisa, e acontece os carrascos normalmente. E, de facto, é muito bonito, e eu estou de acordo que é consigna perdoar, mas não esquecer. Mas é preciso acrescentar uma terceira: não absolver. Perdoar não quer dizer absolver. A gente vê o Mandela, teve o Casteleiro, de quem se tornou depois grande amigo, o Edmundo Pedro com o PIDE. Mas nós, sem revanchismos, sem praticarmos os mesmos métodos que ele aplicaram, vamos exigir justiça. Que os carrascos, para que os potenciais carrascos do futuro pensem duas vezes antes de enverdarem pelo caminho. Porque se eles continuam a fazer sempre as mesmas patifarias, historicamente nunca pagam, claro que vão repetir e vão nascer torturadores como nascem cogumelos.
Portanto, o livro tem também este significado de levantar esta mágoa, porque é uma mágoa histórica. Os carrascos geralmente não são castigados e eles devem ser castigados. Eles devem ser castigados, devem pagar duramente perante a justiça pelos crimes que cometeram. Agora, se acontece, por exemplo, um PIDE que torturou, sobretudo os povos africanos, e depois é condecorado por um Presidente da República, meus amigos, isto é descer ao mínimo dos mínimos, é descer ao fundo da indignidade. Portanto, este livro é importante também por isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, eu tive a oportunidade de ler o primeiro livro, o primeiro não foi, O Grande Amor da Sua Morte para mim, e notei algo que me tocou muito, porque quem ouve o Guilherme todos os dias e depois lê um livro que não li, percebe-se que é genuíno. Nós hoje em dia temos aqui muitos arrumadores de palavras que pegam nelas, jogam e escrevem coisas bonitas, mas às vezes com pouco conteúdo. E foi uma das coisas que me seduziu na escrita do Guilherme, foi isso. Vamos ver o que é que vai acontecer com este segundo livro, se vou ficar com a mesma opinião ou não. Já se falou aqui na questão da PIDE, muito importante não se esquecer, e penso que isto também será um bom testemunho para o chat GPT vir aqui beber esta informação. Também pode ser este e outros livros, não é? Mas também faltará aqui algo muito importante e que está aqui no livro. É que nós, hoje, e as gerações vindouras, tenham aquilo que se chama, e que diz aqui no livro, a genica patriótica. Porque se não a tivermos, não será fácil enfrentarmos as dificuldades que aí vêm. Permita-me que eu leia aqui só este parágrafo que é pequenino. O contexto é um bocadinho diferente, mas faz sentido. Penso que vão perceber. O Palermo não era homem para aquilo. Faltava-lhe genica patriótica. Resumindo, não tinha tomates. Portanto, as gerações vindouras e nós que andamos a lutar pela liberdade, é preciso também incutirmos isto nos pais novos, porque senão, como já aqui foi falado, não vai ser fácil nós enfrentarmos desafios que aí vêm. O Guilherme falou na Argentina, a seguir parece que é a Holanda e por aí fora. Portanto, esta genica patriótica que fala aqui também, temos que fazer um apelo por ela. Obrigado. O Salazar dizia que um povo que seja culto torna-se ingovernável. Parece-me que ainda hoje precisamos de difundir mais a cultura. Nós estamos dentro de uma casa, é a primeira vez que eu vim a esta casa, mas que é a Casa da Cultura da Liberdade. Ora, se vimos expostas como as que o Guilherme ali referiu, com pessoas que terão uma média de idade superior seguramente a 20 e tal, 30 anos, a minha maior preocupação é, e aqueles que nem essa idade têm, o que é que podem dizer ou vir a pensar no futuro, sobretudo ajudados à atrapalhada da cultura que hoje se vai fazendo difundir, umas vezes propositadamente, outras vezes sem querer. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Talvez não fosse mal a Associação 25 de Abril tentar difundir este livro e estes tipos de livros na cadeira de cidadania, onde estão a ser dadas outras coisas que não interessam e onde poderiam ser dadas uma das coisas mais importantes para qualquer ser humano, que é o sentido de liberdade. E se calhar aquilo que tivemos aqui a falar do livro tem tudo a ver com esse mesmo sentido de liberdade. Porque a PIDE, o principal problema da PIDE, na minha opinião, não era mais nenhum do que retirar a liberdade das pessoas poderem pensar e muito menos dizer aquilo que quisessem. Talvez fosse uma boa maneira de nós fazermos cultura para o futuro, e cultura a vários níveis. Cultura da liberdade e cultura também. Vamos lá ver.
A Associação 25 de Abril, que é uma associação cultural e cívica, tem 4 funcionários e todos nós que somos dirigentes pagamos para caçar. É tudo pro bono. E, portanto, eu até admito que tínhamos uma imagem de ser capaz de fazer muito mais coisas do que aquilo que efetivamente conseguimos fazer. Esta apresentação do livro aqui e este debate é uma intervenção concreta. Nós fazemos aquilo que podemos fazer. O nosso site, estamos a construir um que tinha sido destruído sobre a guerra colonial, e o nosso site está cheio de informação para quem o queira consultar e pode fazer downloads que não paga um tostão. Agora, por exemplo, eu aceitei há dias um professor ali das Belas Artes veio cá chorar-se que os alunos, chorar-se entre aspas, os alunos sabiam um pouco, alguns entre os 18 e os 24, até perguntavam para quem é que foi feito o 25 de Abril, sabiam muito pouco disso, e aceitei fazer-lhes aqui uma preleção. Eu vim cá com os alunos, mas depois disse, mas olha que eu não sou professor de História. Os professores têm de preparar os alunos antes disso, porque, de facto, nós os capitães de Abril, andamos há 50 anos, dado que a conspiração começou há 50 e poucos anos, há 50 anos e uns meses, a calcorrear o país, a fazer. Agora, os cidadãos têm de fazer isto todo. E por isso mesmo é que eu não percebo, por exemplo, quando há eleições, que haja tanta abstenção. Porque o indivíduo que não vai votar vai permitir aos outros que decidam em nome dele. E, portanto, é a realidade que nós temos, mas a associação tem muito menos capacidade de fazer coisas do que às vezes podem pensar que temos. Podemos fazer. Vamos fazendo o que podemos. Penso que fazemos alguma coisa de útil. De facto, o nosso site está com curso de História Contemporânea, com N informação que pode ser colhida. Não sei se a inteligência artificial lá vai ao site, é natural que lá vá ao site. Esperemos que vá durante muitos anos. Eu só fiz uma experiência aqui há dias, quando começou a aparecer aí a inteligência artificial, pedindo lá acima ao funcionário que é extraordinário e de facto é uma pedra fundamental hoje aqui. Faça aí a pergunta: quem é o Vasco Lourenço? E o gajo fez e veio um relatório e ele disse aí montes de asneiras, não é verdade. E ele diz: mas isto não é verdade. Veio logo outro a seguir em que já vinha tudo alterado. Isto é assim. Agora, de facto, nós, e isso ainda para cima, estamos cada vez com menos capacidade, não é? Como eu costumo dizer, 81 já ninguém nos tira. Mas o que é facto é que a nossa capacidade, a nossa disposição, eu também costumo dizer que cada vez tenho mais vontade de não fazer nada. Agora, estamos ainda vim há bocadinho, cheguei vindo de uma reunião com o Primeiro-Ministro, que depois acabou de ser também com o Ministro da Cultura, sobre as comemorações dos 50 anos. Tive uma reunião, por isso não pude vir aqui lá em cima, com a Comissária Executiva das comemorações dos 50 anos, mas já me apetece
é só paz e descanso, como se costuma dizer. Estamos a fazer os 50 anos, estamos a fazer alguma coisa, mas as pessoas têm que participar. E a Associação 25 de Abril, nesse aspecto, há uma coisa que, como Presidente da Direção e Sócio número 1, e Presidente da Direção desde que ela foi criada, me dá um prazer enorme e que sinto muita honra. É que nós aqui conseguimos, depois de andar divididos durante 74, 65, nos temos andado a aprender uns aos outros. Quando criámos a associação, 95% dos militares de Abril fizeram-se sócios fundadores da associação. Esquecendo aquilo que os pode dividir, e continua a dividir. Não estamos aqui todos unanimemente a pensar a mesma coisa, mas unimos-nos à volta do essencial, que é aquilo que é necessário. E, de facto, o essencial, e nós temos muito gosto em chamar a esta casa a Casa da Liberdade, o essencial é a liberdade, e como leu aí uma peça, que é um trecho do livro, eu lembro que o Péricles dizia que a felicidade, que é o objetivo máximo do ser humano, só se consegue alcançar se houver liberdade. Sem liberdade não há felicidade. Mas depois acrescentava outra coisa: mas sem coragem não há liberdade. Portanto, é necessário nós lutarmos todos os dias contra as PIDs, ou chamem-se PIDs ou chamem-se outras coisas semelhantes, até que se podem chamar autocarros, que estão permanentemente a querer tirar-nos a liberdade e ficar com ela só para eles. Nós estamos nesta luta. Vamos ver como é que, por exemplo, os portugueses reagem e se evitam a onda da Argentina, da Holanda e de outros sítios que têm. E pronto. Cá estamos. No que diz respeito à associação, faremos ainda aquilo que for possível. Hoje ainda podemos dizer dos militares de Abril vivos, e a associação, é bom que se diga, tem tantos sócios militares hoje como sócios civis, porque esteve sempre aberto a termos associados civis. E estão cá todos os que cá querem estar, e não há nenhum que cá queira estar que cá não esteja, porque não expulsamos ninguém. Há opiniões que podem ser diversas, não pensamos todos da mesma maneira, mas estamos com 41 anos, não é? Estamos com 41 anos de vida da associação, porque foi criada quando terminou o período de transição e os militares regressaram em quartéis. Achámos que não devíamos lavar as mãos da criança, desprezando a criança a que tínhamos dado origem, que era a democracia, e pronto, e estamos aqui esperançados em conseguir que a liberdade em Portugal continue a existir. Muito obrigado. Só antes de nos irmos embora, agora andei para o fim para dizer isto, que era o Edmundo Pedro foi um lutador contra as ditaduras, porque lutou antes e depois do 25 de Abril. E queria também recordar, e vem a propósito das palavras do Coronel Vasco Lourenço, Edmundo Pedro voltou a ser preso depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril voltou a ser preso. Portanto, é possivelmente o único preso de antes e depois, e que nunca desistiu até ao dia em que se foi embora. Eu e o Paco fomos ao hospital no dia em que ele faleceu. Nesse dia. E 2 horas depois de estar comigo, e chorámos os dois. Pronto. É uma pessoa que não se foi embora, está cá.
E para acabar, eu queria dizer, no livro há uma pequenina história, que é a tentativa de fuga de Edmundo Pedro. Porque a liberdade também tem que se lutar por ela. E às vezes fugir. Não, do Tarrafal quis fugir de Barcarremos, mas a que está aqui não. A que está aqui implica também a Lourdes Pedro. Porque, e começa o episódio dizendo, escrevi assim, isto são histórias que eu ouvi, não é? Está-me a apetecer tanto peixe cozido com muita pimenta. E Tiago, no fundo, está preso que é peixe cozido com muita pimenta. Mas a esposa percebeu. Por isso é que uma vez o Edmundo Pedro me disse, eu também tive muita sorte. Fui casado com uma grande, estou casado com uma grande antifascista. Portanto, isto é homens e mulheres. E a partir daí, poderia contar melhor, mas embrulhado nas pontas do papel onde levava o peixe, etc., levava pimenta, que ele guardava. E para quê? Para no dia do julgamento, acho que era na Santa Clara, no dia dos julgamentos, estou com a pimenta eu ia dizer na tromba, mas pronto, no focinho do Pido, para ofendê-lo, e fugiu. Só que o Pido usava óculos. E a fuga, mas quem é que tinha ido depositar o carro? Foi esta senhora que está aqui na primeira fila, que lá foi depositar o carro no sítio certo para que ele pudesse fugir. Isto são histórias, está ali o realizador, já o Ricardo disse, são histórias que davam séries enormes. E eram séries onde o Serviço Público de Televisão seria, que eu defino em duas palavras, que é espelho e memória. Seria a memória daquilo que foi e o espelho daquilo que a gente hoje tem. Mas deixa-me acrescentar aí um pormenor que eu li várias vezes ao Edmundo contar, porque como ele teve dificuldade em entrar no carro, houve um Pido que o agarrou. E depois apareceu a dizer que lhe salvou a vida porque o outro agarrou antes que o outro desse um tiro. E disse, não fuja porque eles matam-no. Ou seja, esse Pido já estava... É um que no livro aparece numa cena que é o homem que morava por aqui, por bairro alto, num quarto alugado, tinha 25 anos, e numa das cenas do livro ele acorda à meia da noite, irritado por ter participado numa sessão de tortura, e diz, mas que diabo, tenho 25 anos, eu não me fiz homem para isto. Porque os homens não são feitos realmente para terem o trabalho que estes senhores têm. Eu quero ali saudar o Natalino Jesus, que está ali ao fundo, um fadista da nossa praça, e que há pouco nas redes sociais descobrimos que fizemos a recruta juntos nas Caldas da Rainha, em 1975, ele está ali, estás bom? Em 75. Eu fiz a recruta nas Caldas em janeiro de 75. Nas Caldas da Rainha. É o primeiro curso de CSM. Exatamente. E eu estava lá. Ei! O mundo é pequeno! Foi o primeiro curso em 75. Não, 75. Não. 75. Não, 65. 75. Não, 65. Aliás, os outros ilustres recrutas eram um senhor chamado Vital Moreira e outro senhor chamado Lucas Pires. Não é? Estavam lá como recrutas também. Estive lá em 65. O primeiro curso de CSM nas Caldas foi em 65. E eu fui da equipe que fomos lá instalar o primeiro curso. Enfim. Ora, se não há mais ninguém a querer intervir, damos encerrada esta sessão, agradecendo mais uma vez a presença de todos e dizendo que esta casa está ao vosso dispor, assim como para apoiar todas as iniciativas que considerem úteis e adequadas para festejarmos com dignamente os 50 anos de 25 de Abril. Boa noite.